Olá, pessoal! Você já se perguntou até onde pode chegar a crueldade humana? Hoje, vamos explorar um dos casos mais sombrios da história dos Estados Unidos, que se desenrolou em uma casa em Nova Orleans, conhecida como a Casa dos Horrores de La Laurie. Esse local é famoso não apenas por sua arquitetura deslumbrante, mas também por sua história macabra, marcada por atrocidades cometidas por sua proprietária, Delphine LaLaurie. A casa se tornou um símbolo de terror, e sua história é tão perturbadora que inspirou diversos livros, filmes e séries de televisão. Um exemplo é a série American Horror Story, que retratou a figura de La Laurie e os horrores que ocorreram em sua casa, contribuindo para o mito em torno do local. Para entender completamente essa história, precisamos dar uma olhada no contexto histórico de Nova Orleans no século XIX. Essa era uma época marcada por tensões sociais e raciais. Embora a cidade seja conhecida por sua rica cultura e história vibrante, também foi um centro de práticas escravistas, e a história de La Laurie é um reflexo sombrio desse passado. Ao longo deste vídeo, vou abordar os terríveis eventos que ocorreram dentro da casa, as repercussões que isso teve na sociedade da época, e como a casa se transformou em um local assombrado que atrai visitantes até hoje. Prepare-se, porque o tom de nossa jornada será sério e reflexivo, mas também intrigante e envolvente. Vamos explorar a história de La Laurie e entender como esses horrores do passado ainda reverberam na sociedade atual. Antes de começarmos, não se esqueçam de se inscrever no canal e ativar as notificações, para não perder as próximas partes desta série, sobre locais assombrados e histórias de terror. Vamos juntos desvendar os mistérios da Casa dos Horrores de La Laurie. Para entender a história da Casa dos Horrores de La Laurie, é fundamental conhecermos o contexto histórico de Nova Orleans no século XIX. Essa cidade, que hoje é famosa por seu charme, cultura vibrante e festas animadas, também carrega um passado sombrio e complexo. No século XIX, Nova Orleans era um dos principais centros de comércio e cultura dos Estados Unidos, mas estava profundamente enraizada em práticas escravistas. A economia da cidade dependia fortemente do trabalho forçado, e a brutalidade da escravidão era uma parte cotidiana da vida para muitos. É nesse cenário que conhecemos Delphine LaLaurie, uma mulher que se destacou na sociedade da época, casando-se com um médico e tornando-se uma figura respeitada. Entre os aristocratas de Nova Orleans, Delphine era conhecida por suas festas luxuosas e sua vida social ativa. Mas por trás dessa fachada glamurosa se escondia uma realidade aterradora. A casa que ela possuía, localizada na Royal Street, era não apenas um lar, mas também um local onde as atrocidades eram cometidas. A sociedade da época, embora admirasse La Laurie, ignorava ou era cúmplice das práticas desumanas que ocorriam sob seu teto. É importante lembrar que a escravidão não era apenas uma questão econômica. Ela estava profundamente ligada a ideologias raciais que desumanizavam os africanos e seus descendentes. O tratamento brutal dos escravizados na casa de La Laurie não era um ato isolado. Era um reflexo das crenças e atitudes predominantes da época. Essa era uma sociedade onde a crueldade poderia existir lado a lado com o esplendor, e a Casa La Laurie se tornaria um símbolo dos horrores que muitas pessoas preferiam ignorar. Ao explorarmos os eventos que se desenrolaram neste local, é crucial que tenhamos em mente esse contexto histórico, pois ele não apenas moldou a vida de Delphine LaLaurie, mas também as vidas das pessoas que sofreram sob seu domínio. Agora que temos uma visão clara do ambiente em que essa história se desenrolou, vamos nos aprofundar nos eventos horríveis que ocorreram dentro da Casa dos Horrores de La Laurie. Agora que entendemos o contexto histórico em que a Casa dos Horrores de La Laurie está inserida, vamos nos aprofundar nos eventos horríveis que ocorreram dentro de suas paredes. A história de Delphine LaLaurie é marcada por relatos de crueldade inimaginável. Embora inicialmente ela aparentasse ser uma mulher da alta sociedade, sua verdadeira natureza se revelaria de maneira aterradora. Os relatos sobre o tratamento dos escravizados na casa começaram a surgir, mas foram os eventos que se desenrolaram após um incêndio em 1834 que chocaram a cidade e expuseram a verdadeira face de La Laurie. Durante esse incêndio, que supostamente foi provocado por um dos escravizados que estava sendo maltratado, os bombeiros foram chamados à casa.
O que eles descobriram lá dentro foi inimaginável. Ao entrarem, encontraram uma cena de horror. Vários escravizados estavam presos em condições desumanas, muitos com ferimentos visíveis e marcas de tortura. Os relatos falam de pessoas acorrentadas, em estado deplorável, e algumas até em situações que beiravam a morte. Testemunhas descreveram cenários de tortura que incluíam mutilações, experiências cruéis e uma completa desumanização dos indivíduos que ali viviam. Um dos relatos mais perturbadores falava sobre um escravizado que foi encontrado com os membros quebrados, indicando que ele havia sido submetido a torturas extremas. Outro caso descrevia uma mulher que estava presa em um espaço tão pequeno que não conseguia se mover, sendo deixada ali por dias. Esses relatos chocantes não apenas horrorizavam os bombeiros, mas rapidamente se espalharam pela cidade, gerando indignação e repulsa. A sociedade de Nova Orleans, que até então havia ignorado os sinais de abuso, agora se via forçada a confrontar os horrores que ocorriam bem debaixo de seus narizes. Após a revelação dos abusos, a casa de LaLaurie tornou-se um símbolo de horror. A população, revoltada, decidiu se vingar e invadiu a propriedade. Delphine LaLaurie, percebendo a gravidade da situação, fugiu de Nova Orleans e nunca mais foi vista na cidade. Esses eventos trágicos não apenas marcaram a história da casa LaLaurie, mas também deixaram uma cicatriz profunda na memória coletiva de Nova Orleans, perpetuando uma narrativa de terror que ainda ressoa até hoje. Agora que entendemos a gravidade dos abusos que ocorreram na casa, vamos discutir as repercussões que essa revelação teve na sociedade da época e como esses eventos moldaram o legado da Casa dos Horrores de LaLaurie. Após a horrenda revelação dos abusos que ocorreram na Casa dos Horrores de LaLaurie, a sociedade de Nova Orleans foi forçada a enfrentar as consequências desse escândalo. As repercussões foram profundas e afetaram tanto a percepção pública de Delphine LaLaurie quanto a própria estrutura da sociedade da época. Em primeiro lugar, a indignação foi palpável. A descoberta dos horrores dentro da casa chocou não apenas a comunidade local, mas também pessoas em outras partes do país. Os relatos sobre as atrocidades cometidas por LaLaurie foram amplamente divulgados pela imprensa, que deu grande destaque à história. Isso ajudou a expor a brutalidade da escravidão e levantou questões éticas sobre a desumanização dos escravizados, algo que muitos preferiam ignorar até então. Com a revelação, a imagem de LaLaurie como uma dama da alta sociedade foi completamente destruída. Ela passou de uma figura admirada para uma vilã, e sua casa se tornou um símbolo de crueldade e horror. As festas glamourosas que antes a tornavam popular foram rapidamente esquecidas, e ela se tornou alvo de desprezo e ódio. A população, furiosa, invadiu a casa, vandalizando-a e destruindo o que encontraram pela frente. A propriedade, que era um símbolo de prestígio, tornou-se um local de repulsa. Além disso, essa revelação teve um impacto duradouro nas relações sociais em Nova Orleans. O caso LaLaurie ajudou a intensificar o debate sobre a moralidade da escravidão e as condições desumanas sob as quais os escravizados viviam. Embora a sociedade da época estivesse profundamente dividida sobre o assunto, os horrores revelados na casa de LaLaurie contribuíram para aumentar a conscientização sobre os abusos que os escravizados enfrentavam diariamente. A história de LaLaurie também inspirou uma série de narrativas e lendas urbanas que se perpetuaram ao longo dos anos. A casa foi considerada assombrada e muitos começaram a relatar experiências sobrenaturais e encontros estranhos no local. Essa aura de mistério e terror atraiu curiosos e turistas, solidificando a reputação da Casa dos Horrores de LaLaurie como um dos lugares mais assombrados de Nova Orleans. Assim, a revelação dos horrores que ocorreram na casa não apenas marcou a vida de Delphine LaLaurie, mas também deixou uma marca indelével na história de Nova Orleans, mudando para sempre a forma como a cidade e o país lidavam com as questões de raça, classe e humanidade. Agora que compreendemos as repercussões dessa história aterrorizante, vamos explorar o estado atual da Casa LaLaurie e como ela é percebida hoje, tanto como um monumento histórico, quanto como um local assombrado. Agora que já discutimos os horrores do passado e as repercussões que a história de Delphine LaLaurie teve na sociedade, é hora de falarmos sobre a Casa dos Horrores de LaLaurie nos dias atuais.
Após o escândalo que a envolveu, a casa passou por várias transformações. Embora tenha sido vandalizada pela população revoltada, a propriedade não foi esquecida. Com o passar dos anos, a Casa Lalaurie foi adquirida por novos proprietários que, reconhecendo seu valor histórico e sua fama como um dos locais mais assombrados de Nova Orleans, iniciaram um processo de restauração. Hoje, a casa é uma atração turística popular. Visitantes de todo o mundo vêm até aqui, não apenas para admirar a arquitetura do século XIX, mas também para ouvir as histórias de terror associadas a ela. Guias turísticos frequentemente levam grupos pela área, contando sobre os eventos horríveis que ocorreram no local e as lendas que surgiram ao longo dos anos. Para muitos, a casa é um símbolo do passado, sombrio da cidade e uma oportunidade de aprender sobre as injustiças da escravidão. Além de ser um ponto turístico, a Casa Lalaurie também é um espaço que gera reflexões profundas sobre a história da escravidão e a luta pela igualdade. Muitas pessoas que visitam a casa saem com uma nova perspectiva sobre o que significa a desumanização e a crueldade, e como essas questões ainda ecoam em nossa sociedade hoje. Entretanto, a casa também é cercada de mistério. Muitos visitantes relatam experiências inexplicáveis, desde sensações de ser observado, até ouvir sussurros ou ver figuras fantasmagóricas. Acredita-se que os espíritos dos que sofreram ali ainda assombrem o local. E isso só contribui para o ar de mistério que envolve a propriedade. Histórias de fantasmas e encontros sobrenaturais são comuns, e isso atrai ainda mais curiosos e amantes do sobrenatural. A Casa Lalaurie, portanto, é mais do que uma simples estrutura de tijolos e argamassa. Ela é um símbolo da complexidade da história americana, um local de aprendizado sobre os horrores do passado e um espaço onde a memória dos que sofreram não deve ser esquecida. Agora que exploramos o estado atual da Casa dos Horrores de Lalaurie, vamos concluir nossa jornada, refletindo sobre o legado dessa história e a importância de lembrar e aprender com o passado. À medida que chegamos ao final da nossa jornada pela história da Casa dos Horrores de Lalaurie, é importante refletir sobre o legado que essa narrativa nos deixa. A história de Delphine Lalaurie e os horrores que ocorreram dentro de sua casa não são apenas um conto de terror. Eles representam uma parte fundamental da história dos Estados Unidos, um lembrete sombrio das atrocidades cometidas durante a escravidão. Ao explorarmos os eventos que se desenrolaram nesta casa, nos deparamos com a realidade da crueldade humana e a desumanização que tantos enfrentaram. É vital que continuemos a lembrar dessas histórias, não apenas para honrar as vítimas, mas também para garantir que não repitamos os erros do passado. O conhecimento é uma ferramenta poderosa, e ao entendermos a história, podemos trabalhar para um futuro mais justo e igualitário. A Casa Lalaurie, com sua arquitetura impressionante e sua história sombria, serve como um monumento à complexidade da nossa herança cultural. Enquanto atrai visitantes em busca de histórias de assombração e mistério, também nos convida a refletir sobre as injustiças que ocorreram e as vozes que foram silenciadas. Seja você um curioso em busca de emoções ou alguém que deseja aprender mais sobre a história da escravidão, a Casa dos Horrores de Lalaurie oferece uma oportunidade única para mergulhar no passado e explorar as verdades difíceis que ele revela. Por fim, espero que esta jornada tenha não apenas informado, mas também inspirado uma reflexão sobre a importância da empatia e da justiça social. Que possamos todos nos esforçar para criar um mundo onde a dignidade humana seja respeitada e protegida para todos, independentemente de sua origem. Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e compartilhar suas opiniões nos comentários abaixo. Estou ansioso para ouvir o que vocês acharam e se há outros locais ou histórias que gostariam que eu explorasse no futuro. Até a próxima!